sou Lilian Vinci da Atelier e nesse vídeo eu vou compartilhar como eu fiz esse vasinho aqui de plantinhas. Eu queria dar um pouco mais de vida para o painel aqui da TV de casa. Então, como o local onde fica esse móvel ele é bem alto, ficaria difícil colocar uma plantinha natural ali para regar. Então eu resolvi fazer essa daqui. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar como eu fiz a plantinha, que pode ser usada assim, com a plantinha penduradinha um pouco mais curtinha, mas também se fizer ela um pouco mais compridinha, ó, dá pra usar ela também dessa forma. E vou mostrar também como eu fiz o cachepozinho e a montagem total da plantinha. Então, se você gostou, quer aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e se quiser também acompanhar um pouco mais do meu trabalho, é só me seguir, me procurar lá nas redes sociais como @atelier. Então, vamos lá? Eu vou começar o meu trabalho pela parte da plantinha mesmo. Então, aqui eu tô usando o fio Anne e a agulha 2,5 milímetros. Então, eu começo meu trabalho fazendo 20 correntinhas iniciais. Feitas as 20 correntinhas, eu vou começar a contar a partir da agulha a quinta correntinha. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, eu vou inserir a minha agulha. Vou fazer um ponto baixíssimo e então se formou uma argolinha. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, que é o equivalente ao primeiro ponto alto, e eu vou fazer mais 9 pontos altos dentro dessa argolinha, que vai totalizar, então, 10 pontos altos ali dentro. São esses 10 pontos altos que vão formar a folhinha da minha plantinha. Feitos os 10 pontos altos dentro da argolinha, ainda aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixíssimo para prender esses pontos altos ali dentro e no primeiro pontinho da minha correntinha de base, eu vou fazer um ponto baixo para prender a folhinha no cabinho. E aí, eu vou subir 10 correntinhas para ir em direção à próxima folhinha. Então, eu faço o mesmo processo. Na quinta correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto, e mais 9 pontos altos ali dentro dessa argolinha que fica sendo formada, né? Finalizando os 10 pontos altos, é a mesma coisa. Faço um baixíssimo dentro da argolinha e fora ali no cabinho, um ponto baixo. Prendo. E aí, repito todo o processo. 10 correntinhas, e aí eu vou fazendo até o tamanho que eu desejar, né, que fique a plantinha. Então, eu fiz diversos tamanhos, né, eu fiz cabinhos maiorzinhos e cabinhos um pouquinho menorzinhos. Quando eu achei que chegou ao tamanho desejado, eu tenho que fazer o retorno. Então, se a gente olhar ali o trabalho, né, o que a gente já fez até agora, todas as folhinhas ficam para o mesmo lado. E na minha plantinha, eu tenho folhinhas para os dois lados. Então, como que eu faço isso? Para ficar um trabalho mais orgânico, assim, uma plantinha mais natural, eu vou voltando fazendo pontos baixos por todo o meu cabinho. Eu pego também a parte da folhinha,
em alguns momentos. Então, como que eu faço isso? Dá para observar que eu vou fazendo pontos baixos onde eu consigo colocar a agulha. Então, eu faço alguns de forma retinha. Em alguns momentos, eu dou uma viradinha no trabalho, faço esse ponto baixo mais pela lateral, assim. Em alguns momentos, eu deixo a folhinha com a frente do trabalho virada para trás, então eu vou torcendo as minhas folhinhas para eu justamente conseguir que essa plantinha fique tortinha, assim, que o cabinho que sustenta a planta fique tortinho, para parecer uma plantinha de verdade, né? Para ficar um pouquinho mais natural. Então, essa segunda folhinha eu torci, e aí eu vou seguindo, ó, aqui dá pra ver que eu tô fazendo ponto baixo por baixo, né, da minha correntinha. Então, em alguns momentos não é tão rapidinho de fazer, mas é fácil, não tem nenhum problema. Nessa folhinha eu já tô pegando pela frente, ó, eu passo retinho e vou seguindo com os meus pontos baixos por todo o cabinho. Isso vai dando mais estrutura para ela e vai dando também o formatinho que ela precisa ter. Finalizando a minha plantinha ali, eu corto o fio e dou um nozinho juntando o fiozinho inicial e o final. Faço quantas eu achar necessário. A segunda etapa é o cachepozinho. Então, eu corto um retângulo que tenha mais ou menos uns 4 dedinhos acima, né? Uns 3 a 4 dedinhos abaixo do potinho. E que seja suficiente para circular ele todo. Então, eu vou demarcar agora a área que eu preciso bordar. Então, eu pego, enrolo o tecido. Esse tecido que eu tô usando é o Itamine, é um tecido de bordado que é todo furadinho, né? Então, eu marco bem o tecido, dobro ele na plantinha e depois eu venho com uma canetinha fantasma para marcar certinho no tecido o espacinho, né, aonde vai ficar o bordado. Na sequência, eu volto com a canetinha fantasma, fazendo a marcação dos desenhos que eu vou bordar. Um detalhe é que num dos lados, eu não faço o desenho bem na pontinha, que é justamente a sobrinha do tecido. Aqui eu tô usando a agulha mágica para fazer o cachepô. Essa agulhinha mágica eu comprei num kitzinho da China bem baratinho. Tô usando a própria linha Anne em outras cores para bordar. Então, eu puxo o fiozinho de trás para frente, coloco na agulha, ajusto o tamanho da agulha e aí é só ir furando, contornando o desenho, né, no tecido. Como essa agulha é mais grossinha do que uma agulha de ponto russo, é recomendado que seja esse tecido mais furadinho mesmo. Que se for um fio um tecido muito apertado, muito com a trama muito fechada, não vai segurar o pontinho. Então, por isso que eu uso esse tecido que é mais abertinho com essa agulha. E aí, eu vou contornando todo o meu desenho e preenchendo. Quanto mais furadinho eu fizer, mais cheinho fica do outro lado. Então, eu vou conferindo, faço uns pontinhos por cima para preencher bem. E quando eu acho que tá bom, é só puxar e cortar. Repito o procedimento com as outras cores, intercalando no desenho.
Depois que eu termino de preencher todos os desenhos com as cores que eu quero, eu passo um pouquinho de termolina leitosa. Essa termolina, ela serve para garantir que o meu pontinho não vai soltar. Esse passo é totalmente opcional, né? Como essa peça ela não vai ser muito manuseada, ela não vai soltar, mas como eu tinha termolina em casa, então eu optei por colocar para ter certeza que não vai soltar mesmo. Deixo secar por 24 horas. Depois que tá sequinho, é só fazer a montagem disso no potinho. Então, eu uso para fazer isso a cola quente, eu prendo um dos lados do tecidinho no potinho, ajusto o tamanho primeiro, né? Dobro o que sobra de tecido e passo cola quente também para colar essa segunda partezinha do tecido. Deixo bem justinho, mas o máximo de justinho que eu consigo. E aí, é só repetir o processo de colagem na parte de cima, que eu uso o tecidinho inteirinho mesmo, sem recortar. Vou colando, deixando bem justinho. Na parte de baixo também, só dobro pra dentro. Agora, eu vou fazer a parte da terrinha da planta. Então, para essa etapa, eu pego o vasinho, coloco sobre um pedacinho de papelão e vou recortando um pouquinho menor do que eu marquei, né? Se quiser fazer essa etapa antes de bordar para não sujar com a caneta, tudo bem. Vou ajustando o tamanho ali, né? Porque esse papelãozinho ele precisa descer no potinho. Esse potinho que eu tô usando aí, ele era de uma orquídea, um vasinho de orquídea. E aí, eu pego um pouquinho de feltro marrom, né, pra simular a terra. E aí, sim, eu dou uns piquezinhos em volta do tecido pra que ele me facilite na hora de colar e fique bem justinho em volta do meu papelão. Então, eu vou colando ele todo. E assim que ele tá colado, eu venho com uma agulha de crochê um pouquinho grossinha, marco o centro do meu papelãozinho e faço um pique com a tesoura para eu conseguir passar com a agulha. Com essa mesma agulha, eu já vou puxando todos os fiozinhos, né, que sobram do início e do fim do trabalho. Dou um nozinho para prender a plantinha na terrinha, passo uma colinha quente para ter certeza que ela não vai escapar, e o próximo passo é plantar essa minha plantinha. Então, eu coloco um pouquinho de fiozinho para fazer uma caminha e coloco também pedrinhas para deixar esse meu potinho mais pesado, porque como a plantinha vai ficar penduradinha, para ela não pender pro lado. E aí, é só encaixar a terrinha e tá prontinho.